dia, quase boa tarde. Para a gente do CESEM é uma alegria muito grande poder colocar na programação esse espaço para a gente conhecer melhor o trabalho que as irmãs desenvolvem e dialogar com todos os outros atores que estão por aqui. Então, de imediato, eu vou convidar a irmã Rosita para compor a mesa, por favor. Ainda que ela dispense apresentações, eu vou formalmente apresentá-la. Ela é mestre em Direito pela PUC de Comillas, na Espanha, com especialização em migrações, refúgio e temas transversais, e é diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos. Convido também a irmã Milva Caro para compor a mesa. A irmã Milva vem da Itália, mas nasceu na Alemanha. Ela é mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana em Roma, com dissertação sobre jovens migrantes e o desafio da interculturalidade. Atuou por mais de 25 anos com os migrantes na Alemanha e na Itália e é superiora provincial das missionárias escalabrinianas na Europa. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a irmã Rosita. 10 minutinhos. Onde foi a Paula? Sumiu. Bom dia, boa tarde. Evidentemente que a gente se sente um pouco constrangida de tomar um tempo nessa hora, quando podíamos ter continuado um diálogo como o que estava acontecendo com esta mesa. Mas vamos na sequência dos nossos compromissos. Nós vamos reduzir mais do que estávamos prevendo reduzir, por causa do horário, porque eu acho que já está... Sim? Está bem. E o que nós vamos comentar aqui, pelo menos de minha parte agora, é algo que vai para o mundo da prática, da vivência. E eu acho que vários comentários feitos nesta mesa anterior, eles mostram, ou revelaram, ou trouxeram presente exatamente aquilo que para nós, que um pouco a gente tenta trazer presente ao falar de uma rede. Por quê? Porque a rede, neste caso nosso, é uma rede de atenção às pessoas e são os atores que estão vivendo e vivenciando no dia a dia aquilo que vários palestrantes esta manhã trouxeram aqui nos depoimentos de que a vida, muitas vezes, é diferente do que se analisa à distância, e também porque é desta vida, é desta prática, é desta interação entre o agente e o migrante que colhemos, que encontramos, que buscamos os elementos que, de fato, além de dar a possibilidade de entender a migração, nos dão, sobretudo, a possibilidade de sentir, captar, ainda que parcialmente, porque não há nenhum escrito, nenhum livro que consiga revelar exatamente o que é o sentimento de um migrante, o que é a vida de um migrante, o que são os detalhes dessa partilha. Porém, é desta presença junto aos migrantes que se percebe o que é a vida, o que é o sofrimento, o que são os desafios, o que são as conquistas, o que são os avanços, o que são as alegrias que marcam a vida dessas pessoas. Eu passo aqui é o esquema do que eu vou falar, mas eu vou saltar tudo aquilo que não tem interesse, porque depois está disponível. Um conceito de redes de proteção. Observo que, por que redes de proteção? Na verdade, a rede solidária, da qual eu vou falar, é uma rede de atendimento, que vai muito mais do que a proteção. Porém, o conceito genérico, amplo, vem do Acnur, que estimula, enfim, se alegra quando sabe que existem redes organizadas, voltadas aos refugiados, mas não só, também às migrações. Nós já ouvimos aqui que um dos desafios da atualidade são os fluxos mistos, e os fluxos mistos têm a ver com migrantes e refugiados, e têm a ver
com a atenção que as pessoas dão, que as instituições dão no primeiro momento. Portanto, o conceito de redes de proteção, a palavra proteção, eu quero sublinhar, porque podemos criticar no sentido de que o migrante ou o refugiado não são sempre pessoas que só necessitem de proteção, e muitas vezes nem é a coisa mais urgente, digamos assim, não é a única dimensão, melhor dito, né, da vida deles. Porém, em função de que refugiada é a pessoa que necessita de proteção internacional, isso é um conceito consagrado, então vem a expressão de redes de proteção. O que são redes de proteção? Um mecanismo informal de coordenação, interlocução, intercâmbio de informação e trabalho complementar, no qual participam ativamente o Acnur, as instituições estatais, aqui no caso está se referindo especificamente ao trabalho com refugiados, mas em outras instâncias a rede pode ter outros parceiros. Instituições estatais, como as defensorias públicas, igrejas de diferentes denominações, ONGs nacionais, internacionais, universidades, entre outras, com o objetivo de potencializar os escassos recursos e capacidades existentes e, assim, garantir uma resposta humanitária oportuna e efetiva às necessidades dos solicitantes de refúgio, refugiados e migrantes. Partimos de um conceito genérico para dizer, neste conceito amplo, se situa também, mas no caso nosso, só como rede de sociedade civil, não incorporando todos esses atores, né, até porque muitos têm espaços próprios aonde criar as suas redes. Muito rapidamente, a rede solidária, que está identificada a partir de 2014, ela tem uma logomarca, ela iniciou há muito tempo, desde que nós chegamos de Brasília e começamos a atenção aos migrantes e aos refugiados. Na época, refugiados quase não se falava, até porque o Brasil ainda vivia uma situação de restrição legal, mas, de qualquer forma, os refugiados, os migrantes, e devido às demandas que nos chegavam de vários pontos do país para ajudar migrantes e refugiados, alguns refugiados também sim, mas muito mais migrantes, a superarem situações muito difíceis. Recordemos que, nesses anos, o Brasil estava saindo há pouco tempo do período militar. E o período de regime militar deixou muita gente, sobretudo os estrangeiros, eram extremamente indesejados, evidentemente. Então, havia pessoas que estavam há anos, há 10 anos, esperando a decisão de um processo, pessoas com processo de expulsão, uma situação muito... Isso começou a vir à tona nos anos... já no início dos anos 2000, já dos anos 90, melhor dito, mas os processos se prolongaram. Então, como estávamos aqui, iniciou-se, através do Departamento de Direito de Cidadania do CESEM, a atender essas demandas que vinham de todos os pontos do país. E então, como nós recebíamos essas demandas com muita frequência, e a relação com os migrantes era difícil pela comunicação, na época não havia internet, não havia, pelo menos quase não se usava, etc. Então, sempre era por correspondência. Sentimos a necessidade de criar núcleos de atendimento e começamos a criar núcleos em diversos pontos do país. Saltando na história, passo para 2003, toda uma história no meio disso, mas em 2003 nós já tínhamos 17 núcleos em diferentes cidades do país. Nossa relação, então, a partir daqui, era com os núcleos para facilitar o acompanhamento aos processos, aos pedidos, às demandas dos migrantes, e esses núcleos eram capacitados. O que nos animava a continuar? Depois de um pouco de tempo, nós já tínhamos quase 5.000 processos de regularização migratória, nós tínhamos vários seminários realizados, isso depois de alguns anos. Nós já tínhamos, em 2003, já tínhamos 2 encontros nacionais realizados. Nós tínhamos uma facilidade de apoio recíproco entre as instituições e um conhecimento das entidades entre si. Isso animava de que valia a pena continuarmos com essa metodologia de trabalho articulado. Não é uma organização formal, não é subjetivo, era exatamente assim. Na época, núcleos de atendimento que se relacionavam conosco aqui em Brasília. Aqui, trago presente, deixa eu ver se eu acerto esse negócio aqui. Aqui, se querem ver, está uma irmã que está aqui presente hoje, a irmã Iris. Aliás, diga-se
passagem, já está de aniversário hoje também. Ela está ali. Então, esta é a foto do primeiro encontro que nós fizemos como núcleos. Vale a pena recordar, porque a gente vê, veja, nós éramos um grupo relativamente pequeno, mas já naquela época, isso em 1996. E, desde então, como continua até hoje, o nosso objetivo também de reunir as entidades era a articulação com o poder público. Aqui tínhamos feito uma visita ao Congresso Nacional, por várias razões. Aqui está um pouco histórico, vou saltar, só para dizer o seguinte, que em 2004, o estímulo do Acnur, que reabria o seu escritório nesta época, porque ele havia sido fechado em 98, sim. O Acnur, então, ao chegar ao Brasil, conheceu essa rede de núcleos, não era rede, chamava-se os núcleos, ficou encantado de ver que nós tínhamos articulação com todos os pontos, principalmente os pontos de fronteira, e nos apoiou para fazermos um encontro nacional. Tínhamos feito só 2 antes, em 96 e em 2002. Não tínhamos recursos, é muito difícil, etc. Então, depois foi fundado o IMDH também nessa trajetória, justamente para essa atenção aos migrantes, etc. E aqui em 2004 fizemos o 3º encontro dos núcleos, e quando foi, a gente constituiu a rede. Aqui as características da Redimir, eu não vou ler agora, porque a gente vai ver um pouco ao longo do... O tempo é muito curto, não vai dar. Mas o que eu queria só sublinhar é o seguinte, é uma rede, não é uma entidade, não tem formalidades estabelecidas, tem prática, articulação, fortalecimento, simpatia, uma série de aspectos que unem esse grupo todo, que hoje podem ver lá dar uma olhada lá no mapa, é muito grande, mas não se trata de uma instituição, e também ela tem uma leveza muito grande. Não se exige muito das entidades, se oferece oportunidade e se pede a contribuição. Isso tem motivado a rede para que continuasse. Hoje tem mais de 60 instituições já integrando. O contexto desafiador também estimula para que a gente fortaleça essa rede. Por quê? A extensão das fronteiras brasileiras, há pessoas que a única chance que eles têm quase de vir a Brasília, de terem um encontro, de se comunicarem com os órgãos públicos, com as outras entidades, é o encontro das redes que a gente faz todos os anos, que moram em regiões remotas, é difícil. Também esse dado é importante, o número de solicitações de refúgio, eram 1.166 em 2010, isso no país inteiro. Em 2015, já foi para 31.156, são solicitantes de refúgio, para terem uma ideia. E assim vai, outros aspectos que nos levam a continuar. Aqui uma representação da rede, em outra forma daquela, onde a gente percebe um pouco a presença em todo o país, enfim, de instituições que a integram. Aqui, novamente, é o mapa, que não precisamos ver. O IMDH é a Redimir. O IMDH é o articulador da rede. Ele, nesse sentido, além de coordenar, promover os encontros nacionais, promover com muitos outros parceiros, ele se encarrega também de produzir materiais, fazer chegar às entidades muitas publicações, não só dele, mas também de outros, busca recursos. Nós não temos dinheiro, a rede não tem dinheiro, mas a gente, cada ano, bate as portas para poder realizar o encontro. Enfim, há uma série de aspectos que o IMDH congrega nesta caminhada. Aqui está uma foto para ter uma ideia do que são os encontros nacionais. De 2004 até hoje, praticamente o número de pessoas sempre foi nesta proporção, embora pessoas diferentes, né? Já realizamos 11 encontros, ou seja, todos os anos, de 2004 até hoje, há um encontro nacional de capacitação, muito rico, é uma beleza, assim, uma coisa impressionante, emocionante da gente viver e conviver com esse grupo, por quanto ele representa, pela convivência, pela articulação e pela riqueza. Aqui há um outro encontro, aqui estavam migrantes presentes, já era na época em que estavam os haitianos, e convidamos representantes de associações, fizemos uma parte do encontro no Ministério da Justiça para podermos interagir com o presidente do CONARE e secretário nacional de Justiça, que está aqui, e, no caso, respondia aos questionamentos. Enfim, em todos os encontros a gente procura criar essa aproximação entre o poder público.
Aqui estão todos os encontros nacionais, o que eles oferecem, por que eles são ricos, não vou ler, porque não vai dar tempo. Aqui eu quero sublinhar esse encontro nacional. Por quê? Porque foi um encontro inédito. A Sílvia está aqui para ser testemunha. A Sílvia não, a Cíntia está aqui para ser testemunha. Nunca o CONARE tinha conseguido, em suas reuniões, reunir todos os membros titulares do CONARE. E a única vez que foi conseguido foi no encontro das redes. Convidamos e todos os membros vieram para debater com a plateia todos os temas que a plateia quisesse com cada um dos membros. Está aqui o Ministério... Opa! Ixi, meu Deus do céu, não. Está aqui o Ministério da Educação, da Saúde, da Justiça, do Trabalho, o Acnur, que estava presente, Polícia Federal e MRE. E a sociedade civil coordenando. Então, foi um encontro fantástico, porque realmente dá um pouco a ideia do que a rede faz. Ela procura promover essa interação, esse desafio. Essas pessoas não foram convidadas para vir falar o que elas queriam. Elas receberam previamente toda a lista das demandas da sociedade civil. E eles foram avisados, você vai lá para responder isto que a sociedade civil está perguntando a você. E não para fazer um discurso daquilo que você quer. E realmente foi isso. Tá bom, eu vou terminar. Aqui nós temos um outro encontro, onde esteve presente a presidente e o relator da Lei de Migrações. Foi o último encontro, onde eles ouviram um pouco, então, o apelo da rede. É bom saber que esse processo da lei já realizou 13 audiências públicas, a maioria deles com a presença da sociedade civil e sempre com a presença de alguém da rede, para estar presente, acompanhar e contribuir. Então, aliás, aproveitando para dizer, desculpe, um recado fora do meu tempo. O Orlando Silva, esse é o relator do projeto. Ele me mandou ontem uma mensagem, pedindo desculpas que ele estava em Genebra, senão ele tinha vontade de vir aqui dar um recado, ouvir também reações, mas de qualquer forma está em Genebra. E ele disse o seguinte, que ele e a equipe toda estão decididos a encerrar o texto agora, na próxima semana, encerrar o texto da lei, encerrar a última redação, e eles esperam que possam levar à votação ainda no mês de junho na Câmara dos Deputados, que é uma boa notícia. Vamos ver o que mais. Aqui é uma série, digo assim, uma série realmente muito grande de avanços e conquistas que foram possíveis graças a iniciativas ou apoios da rede. Entre elas, essa dos ganeses, que foi uma grande conquista também, em termos de documento, de frente ao poder público. Uma série de ações que surgem na rede, se desenvolvem na rede e têm o apoio da rede. Ela não é o único ator, mas ela é uma grande força propulsora de muitas conquistas realmente no âmbito do governo. Aqui segue. Por fim, eu diria o seguinte, então, que as redes são uma riqueza não somente para os migrantes e refugiados, crianças e outros grupos vulneráveis, são uma mina de ouro também para os agentes humanitários que se alimentam permanente e coletivamente de seus êxitos e também de seus fracassos. Aqui teria algumas considerações finais, onde eu coloco assim, nem tudo é fácil, e creio, essas conquistas que foram alcançadas, muitas, não foram imediatas. A rede, às vezes, passa 1 ano, 2, 3, 4, repetindo, insistindo, até que o resultado vem. Então, muito obrigada, o tempo terminou.